Fala pessoal, vamos para mais uma aula do nosso curso gratuito de osciloscópio. Hoje é a nossa terceira aula, onde nós vamos falar sobre o enquadramento dos sinais do osciloscópio. Como é que a gente começa a fazer esse enquadramento, até na verdade um pouquinho antes, como é que a gente liga essa ferramenta no nosso computador, quais são os tipos de ponta de prova, né? Como que a gente vai captar esse sinal. Então nós vamos fazer essa aula hoje aqui explicando tudo isso. Esse curso eu dei o nome de A Verdade sobre o Osciloscópio, porque aqui a gente quer mostrar o que de fato você precisa fazer com o osciloscópio, e tem coisas que não necessariamente você vai precisar usar essa ferramenta. Ela é estupenda, ela é magnífica, ela é muito boa, porém, essa verdade que vendem aí, que você necessariamente precisa saber disso para trabalhar, não é tão verdade. Estão vendendo a história de que você não é mais profissional, porque talvez você não saiba usar isso. Eu uso osciloscópio há muito tempo, defendo o uso, mas eu acho que você é profissional e que você talvez precise usar, talvez não. E tem coisas que de fato a gente só consegue saber com o uso do osciloscópio, tem coisas que não, e tem coisas que é opção. Então, de fato, é o que a gente vai mostrar aqui nesse nosso curso chamado A Verdade sobre o Osciloscópio. Como eu disse, hoje a gente vai aprender a enquadrar os sinais, a verificar como é que a gente coloca o sinal dentro da tela, como é que a gente usa o tal do trigger, como é que a gente, qual tipo de ponta de prova usar, qual tipo de sonda, né, que o pessoal chama, eu vou usar. Se precisa ter o tal do atenuador, aliás, o que é esse atenuador, o que eu preciso calibrar na minha ferramenta para fazer o uso, vou falar de tudo isso, mas então a gente precisa ir para a tela do computador, porque senão não vai funcionar. Então vamos para lá agora, valeu? Bom pessoal, então vamos aqui para a tela do nosso computador. Aqui na verdade eu estou mostrando para vocês aqui o osciloscópio Hantek. O Hantek que eu estou utilizando aqui é o 1008C, e esse equipamento, tá? Provavelmente vão me perguntar isso aqui, vão perguntar, pô, mas qual que é a frequência desse equipamento? Como eu falei muito de frequência, eu falei duas coisas para você. Para você escolher um equipamento pela frequência de leitura dele, que o fabricante disponibilize, ou para você escolher esse equipamento porque você viu muita gente usando, assistiu já alguns vídeos e viu que a galera está usando. Esse equipamento aqui, feliz ou infelizmente, a Hantek não informa direito, pelo menos não claramente, qual é a frequência de leitura dele. Você vai olhar atrás desse equipamento, você não vai achar essa informação. Você vai olhar na frente também, você não acha a informação. Esse equipamento é um equipamento que a Hantek lançou uma época atrás como um equipamento automotivo, tá? Tanto é que no aplicativo dele ele abre lá uma parte falando que ele é automotivo, tem uns sinais lá e tudo mais. São bem ruinzinhos os sinais, estão lá, tá? Mas ele abre lá alguma coisa para você ter ideia. Mas e aí, qual que é a frequência dele? Eu fiz uma pesquisa na internet e a informação que eu tive é que alguns falam que é de 100 MHz, que de fato eu creio que não seja verdade, tá? Outros falam que é de 80, também acho que não é verdade, porque eu já tive equipamento da Hantek de 70 MHz, e ele é muito superior a esse com relação à taxa de amostragem, que eu falei, né? A quantidade de vezes que ele lê ou não, tá? Mas esse equipamento ele faz um bom trabalho. Tudo bem? Não é o mais rápido do mercado, mas ele te entrega um bom trabalho, tá? O que você vai ter alguma dificuldade para fazer a leitura com ele? Basicamente é com relação à leitura de rede CAN, tá? Mas depois nós vamos entender se será que eu preciso também estar tão afoito assim, que eu preciso ter um sinal de rede tão bonito assim ou não. Mas isso é para uma outra hora. Atrás do equipamento você tem, nesse caso, um QR Code, tá? O que é esse QR Code aqui? Esse QR Code aqui é onde eu vou ler para instalar o aplicativo dele. Se eu ler isso aqui, eu vou entrar num site lá. Nesse site está lá, é o site dele, tá? Preciso disso aqui? Também não necessariamente. Você entrar lá na Hantek, no site da Hantek, que é um site chinês, normalmente está 1008C, você vai conseguir encontrar lá o aplicativo baixando no seu computador. Aqui tem as informações do equipamento, mas não fala, só o equipamento que é, mas não fala qual é a frequência dele. Tá? É um equipamento de 8 canais, esse aqui ó, 6 desse lado, né? E mais 2 desse lado. Aqui desse lado eu tenho o simulador de sinais, um geradorzinho de sinais, que na aplicação prática na área automotiva, cara, não funciona, tá? É mais para você brincar ali caso você queira, tá? Mas, e tem aqui a entrada USB, a entrada serial, se eu não estiver enganado o nome desse tipo de entrada aqui, para a gente conectar no computador. Esse equipamento foi muito criticado no passado, porque ele travava muito. Aí a galera descobriu que na verdade era o cabo que vinha que não era tão legal. Ele vinha com cabo simples, então ele tinha essa entrada do lado de cá, tipo uma entrada de impressora, e aqui do lado de cá ele tinha só uma ponta preta aqui, né, para conectar.
Então, como que a gente fez, né? Como que a galera conseguiu descobrir? Começaram a usar esse tipo de cabo, que vinha no outro equipamento, no 6072, acho que se eu não estiver enganado. Vinha um cabo Y desse, tá? Que é uma entrada, essa de impressora serial de um lado, e uma entrada de USB, duas entradas de USB do outro lado. E aí esse equipamento com isso aqui não trava mais, não trava tanto pelo menos, né? Não fora do normal, tá? Então tem isso aqui. Mas volto a dizer, eu estou explicando esse porque esse equipamento que eu tenho, que é fácil para mim aqui. Você pode fazer a escolha do seu, que eu falar aqui vai servir também para outros equipamentos, beleza? Bom, eu vou conectar ele no computador agora, para a gente poder... Aliás, antes disso eu vou fazer a abertura do software dele. Vamos lá abrir o software, eu já fiz isso na aula passada, se você não assistiu a aula passada, assista a aula anterior. Vamos lá, vou lá, ó, vou abrir o software. Cliquei aqui no software, ele vai me abrir o software. Vamos ver se ele abre. Computador lento. Já estava aberto, né, galera? Deixa eu fechar de novo aqui, que eu estava fazendo uns testes antes. Ó, vou abrir aqui, ó. Aqui ele me pergunta se eu vou fazer uma demo, que ele vai abrir uma demo porque não está conectado o equipamento, né? Eu vou clicar aqui que sim, ó. Só para vocês verem. Aqui ele vai dar na tela de entrada se é o simulador, se é o gerador de sinal, se é os sinais que ele tem aqui internos, né? Ou se eu vou usar o osciloscópio. Aqui, se eu fechar, ele já está aberto o osciloscópio no fundo, eu posso clicar aqui, ó, em cima do osciloscópio, clicar para frente, ele vai abrir a tela do osciloscópio. Como não tem equipamento nenhum ligado, agora ele vai aparecer todos os canais abertos, tá? E vai aparecer todos os canais abertos aqui, vai ficar desse jeito aqui, tá? Não é o que eu quero fazer, então eu vou fechar e vou abrir de novo para vocês verem. Então agora eu vou conectar aqui, ó. Vamos conectar aqui, ó, o meu cabo aqui. Conectei. Vou lá nas USBs do meu computador. Não sei se saiu o som para vocês, acho que não, né? Vou conectar as duas entradas aqui, deixa eu conectar aqui. Conectei, né? As duas entradas aqui. E agora vamos lá para a tela. De novo. Vou abrir, ó. Abri o Rantek aqui. Abri, agora ele nem perguntou, já abriu direto. Tá? Opa. O que é a questão aqui, galera? Ó, primeiro que você tá vendo um sinal meio ruidoso aí, né? Porra, mas é feio assim mesmo? Não, não é feio assim mesmo. É que aqui, ó, nós estamos com uma escolha de tempo muito baixa, né? Então ele vai pegar qualquer ruidinho que tenha no próprio computador aqui. Vou pegar aqui umas de 500, ó. Você já vai ver que talvez diminua. Ou de 1 segundo, por exemplo, aqui você vai ver que diminui um pouco a ruideira. E é normal, às vezes a linha não vai estar lisinha, tá? Tá com todos os canais abertos, porque antes de usar, agora antes de fazer essa aula para vocês, eu fiz uma calibração dele. Vamos entender essa calibração, né? Deixa eu vir para uma tela um pouco mais aqui, mais com zoom para vocês, para ficar mais claro para vocês. Aqui em cima, nos 3 pontinhos, aliás, e quando eu vou fazer essa calibração, isso que ficar claro, né? Tem que ficar claro. Quando você vier aqui no osciloscópio, você vai notar que eu estou mexendo a linha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui, para vocês visualizarem. Aqui, ó. Quando a gente vier aqui no osciloscópio, né, a gente precisa ter aqui, ó, estão vendo aqui é o canal 2 que eu estou movimentando? Aqui do canal 2, exatamente da setinha do canal 2 aqui está saindo ponto 0. Às vezes, por algum motivo, esses osciloscópios da Rantek descalibram, tá? Ele perde a calibragem. O que acontece? Tá? Um ponto 0 fica lá para baixo ou fica lá para cima, né? Ele fica fora do ponto aqui, ó, fora desse local, fora da ponta da seta. E aí a gente precisa fazer uma calibração. Como é que é feita, né, essa calibração? A gente vai fazer uma calibração feita via software, tá? Via software. Então, tem alguma forma da gente entender se está descalibrado ou não, né? Agora há pouco, a hora que eu liguei esse equipamento, antes de eu iniciar a gravação dessa aula para vocês, o que aconteceu foi que eu estava tentando usar o canal 1, e aí o ponto 0 do canal 1 estava dando negativo, né? Então estava dando menos 2 volts, estava estranho já, né? E aí eu brequei a gravação da aula, comecei de novo por um acaso, né? Então estou na segunda vez já gravando isso aqui.
E aí eu calibrei. Então como é que eu vou fazer essa calibração, né? Primeiro que, para a gente entender se precisa calibrar ou não, né? Será que é um problema do equipamento? Será que é um problema, sei lá, de alguma coisa? Então o que eu vou fazer, né? Eu vou usar as minhas sondas. Aliás, deixa eu falar um pouquinho das sondas para vocês que eu acabei não falando, né? Eu tenho alguns tipos de ferramentas para fazer a captação do sinal. São as sondas, né? Que é a ponta de prova, né? Que é como se fosse no multímetro. Aqui eu tenho a mais simples que a gente tem. Ela é de entrada BNC, que é essa ponta aqui. Isso aqui você encontra para comprar em qualquer loja de material eletrônico, tá? Você vai encontrar isso aqui e você vai encontrar com o fio, né? O jacarezinho você encontra para comprar. Isso que você pode fazer se você quiser. Esse aqui é original da Hantek, vem no Hantek, mas se você quiser comprar e fazer, pode fazer. A galera faz muito isso aqui. Faz muito. Grande parte dos equipamentos, o New Tecnoscópio, o Hantek, os USBs, a grande maioria é assim, tá? É isso aqui. O PDL é pino banana, tá? Aqueles pinos de pino banana, tipo de multímetro, né? Então o PDL é outro, mas os outros são assim. Então você pode encontrar uma ponta, fazer uma ponta, ou encontrar a ponta simples assim que vier com o seu equipamento, ou você pode encontrar uma ponta que a gente chama de ponta atenuada, que é essa aqui. Essa aqui ela é um pouco melhor do ponto de vista técnico, assim. Não que vá mudar muito no seu trabalho, tá? Mas assim, é um pouco melhor porque aqui a gente tem uma calibragem dela, da própria ponta. Aqui é um potenciômetrozinho que a gente calibra, né? Quase nunca se mexe nisso aqui, tá? E aqui nós temos a ponta atenuada. O que é essa ponta atenuada? Aqui, ó, nós temos duas possibilidades nessa chavinha. O que a gente chama de X1, ou seja, a leitura que entrar aqui na ponta do equipamento, da leitura da ferramenta, né? Que pode ser ela pode ser assim, sem essa garrinha aqui, né? Aqui tem uma garrinha, deixa eu ver se dá pra... Ó, uma garrinha, sem a garrinha ou com a garrinha. A leitura que entrar aqui, ela vai ser sempre a mesma que vai entrar no equipamento. Então, se eu tiver para cá, que é o X1, ó, isso aqui não vai diminuir em nada. E para cá a gente atenua. O que é atenuação? Por exemplo, se eu ler 10 volts no meu equipamento, se eu ler 10 volts lá, ele vai diminuir em 10 vezes a leitura, para que isso entre no osciloscópio. Por quê? Eu tenho um valor máximo de tensão para entrar nesse equipamento. Cada um é um valor, tá? Mas vamos colocar aqui que o meu máximo aqui para leitura disso aqui seja 40 volts do Hantek, né? Então eu não posso colocar mais do que 40 volts nesse equipamento. Então se eu for ler, por exemplo, um bico injetor, o ideal é usar uma ponta atenuada para diminuir a tensão que entra aqui. E aí isso eu preciso avisar no aplicativo, na hora que eu estiver fazendo uso do aplicativo, que vocês vão entender depois, tá? Para na hora que eu for fazer a leitura, eu poder medir os sinais e encontrar os valores de tensão corretos. Então, mas aqui, ó, uma ponta atenuada em 10 vezes ou a ponta não atenuada. Eu faço a opção aqui. Se eu usar essa aqui, eu não vou atenuar nunca. O que entrar, entrou, tá bom? Um secundário de bobina, por exemplo, não posso fazer a leitura sem usar atenuador. E, aliás, eu te aconselho que use esse para um secundário de bobina. Esse aqui, ó, é um atenuador de 20 volts, de 20 para 1. Ou seja, a gente conecta no BNC aqui, ó, o atenuador, ó. Vou conectar o atenuador aqui no BNC. Tá? Conectei o atenuador na BNC, eu conecto a minha ponta por cima aqui, ó. Tá? Então, tudo que entrar pela ponta aqui vai ser diminuído aqui no BNC, no atenuador, antes de entrar para o equipamento. Se você não usar isso aqui, corre risco de você queimar o equipamento dependendo da leitura que você for fazer. Então tem que tomar algum cuidado. Quando você usa, por exemplo, um Bosch, um analisador de motores da Bosch, um PDL da Assun, você não precisa desse tipo de equipamento aqui, porque isso aqui, eles já são feitos para isso. Tá? Apesar da Hantek falar que o equipamento delas é um equipamento automotivo, de fato você precisa usar esses acessórios aqui para esse tipo de leitura. Tá bom? Então como é que a gente vai fazer, né? Então eu cheguei lá, a minha leitura aqui, lá no meu osciloscópio, tá fora daquele pontinho, né, que nem eu falei, né? Ah, tinha que estar em 0, né? Então, por exemplo, se eu pegar o canal 2 aqui, né? Canal 2 aqui, ó, a linha do zero tá bem na ponta do 2. Na hora que eu comecei a fazer os testes aqui, eu estava usando o canal 1, né? Comecei a gravar esse vídeo, estava no canal 1 aqui, e aqui no canal 1 eu tinha a linha do zero para baixo aqui, ó. Tá estranho, né? Como é que a gente sabe se isso está certo ou se está errado, se está fazendo alguma leitura ou não?
que está acontecendo? Primeira coisa, quando você olhar aqui no osciloscópio, deixa eu ver se eu consigo trazer um pouquinho para cá. Aqui, talvez dê para vocês verem que está conectado. Deixa eu desconectar. Quando você conectar um osciloscópio aqui, ó, ele vai ter dois pinos para fora, que nem esse aqui, ó. Nesse caso aqui ele tem, né? O que a gente vai fazer nesses dois pinos aqui, ó? Eu vou conectar minha ponta aqui, ó, no canal 1, que era o meu problema aqui, por exemplo, e vou vir aqui, ó, por exemplo, no pino do terra. Tem um sinal de aterramento, com o positivo, né? Com o positivo aqui eu venho no pino do terra. O que eu tenho que ter de leitura lá? Eu tenho que ter uma leitura de aterramento? Zero. Zero, zerado mesmo. Se eu não tiver com uma leitura de aterramento, possivelmente o meu equipamento está descalibrado. Tá ok? Possivelmente o meu equipamento está descalibrado. Coloquei aqui, ele não deu zero. Está descalibrado o meu equipamento. Tá ok? Então eu preciso fazer isso, né? E normalmente quando eu desconecto aqui também, né, desconectei, ela tem que ir no zero, né? Ah, não está indo no zero. Conectei, precisa ir no zero. Se meu equipamento estiver descalibrado, eu posso ter, se você estiver usando uma ponta dessa aqui, né, pode ser dessa atenuada, pode ser a falta de calibração aqui na ponta, ó. Você consegue fazer uma movimentação aqui. Mas antes até de fazer essa calibração na ponta, eu aconselho que você faça uma calibração do software do equipamento, ou do próprio equipamento. Como é que você faz isso, né? Vamos lá para a tela do nosso osciloscópio, que você vai entender um pouquinho melhor como é que a gente faz. É via software, tá? Então quando a gente vem aqui, ó, o que eu tenho aqui? Nos três pontinhos aqui, ó, eu vou procurar aqui, ó, Utility, Calibration, ó. Tá aqui, ó, calibração, né? Vou clicar em calibração, ele vai perguntar se eu calibrar o zero, ó, dou um OK, e ele vai começar a fazer o processo de calibração. Nesse processo de calibração, né, ele está buscando a linha do zero, ele está jogando o equipamento para zero, ó. E agora, ó, ele veio aqui, então ele vem meio que resetado, né? Deixa eu mostrar a tela inteira para vocês aqui. Olha lá, ó. Ele vem meio que resetado o equipamento, né? Aí tá tudo aceso, a gente não vai usar todos esses canais. Então, para começar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar primeiro os canais que eu não vou usar, tá? Então vamos lá para fechar o que eu não vou usar aqui, ó. O que eu não vou usar, né? Deixa eu só ajeitar aqui para vocês. O que eu não vou usar? Não vou usar vários canais, que eu quero fazer a leitura só com um canal nesse momento. Então eu posso vir aqui, ó, eu vou usar o canal 1, então eu vou desligar o 2. Ó, nota que já vai começar a apagar a linha aí. Eu vou desligar o 3 e assim vai, ó. 4. Ó, 5. Vamos desligando. 6. 7. E vou desligar também o canal 8. Então eu fiquei só com o canal 1. Só com o canal 1 aqui na nossa tela ligado, que é o que eu vou precisar de fato. Agora, para explicar para vocês como é que a gente vai calibrar um sinal, eu peguei uma bateria de 9 volts, tá? Então, o que seria essa bateria de 9 volts? Uma bateriazinha dessa aqui, e eu vou usar, num primeiro momento, conectado ao canal 1 aqui, ó. Opa, eu falei, mostrei a bateria, não... Vou usar essa bateriazinha de 9 volts aqui, e vou conectar ao canal 1 do nosso osciloscópio aqui, a minha sonda mais simples aqui, ó. São só esses dois fiozinhos aqui, ó. Então tá conectado aqui, e nós vamos captar o sinal. Vou ligar aqui na bateria. Lembrando que, de fato, no osciloscópio eu sempre tenho que usar... não posso inverter a polaridade. Não devo inverter a polaridade. Não é que nem não posso. Poder você até pode, mas não deve. Principalmente quando você vai usar mais do que um canal, tá? Então, leve sempre como prioridade, ó, o terra no terra e o positivo no positivo. Não inverta. Evite a inversão. Por que evitar a inversão? Porque essa inversão, quando eu vou usar mais do que um canal, pode me dar um curto dentro do equipamento. Então, sempre terra, né, preto no terra e vermelho no que você está testando, tá ok? Bom, mudando aqui a tela para vocês, como está conectado, ó, vocês não estão vendo nem a linha amarela mais. Eu vou desligar, ó, só para aparecer a linha amarela, ó. Desliguei, ó. A gente está vendo uma linha amarela toda bagunçada. Vou ligar de novo e a gente vai começar a leitura a partir daqui, ó. Primeiro de tudo, ó, está conectado, a linha sumiu, né? A linha sumiu. Por que a linha sumiu, né? Vamos entender essa pegada. Vamos olhar a nossa configuração para a gente entender por que a linha sumiu, ó. Vamos lá. Configuração que a gente vai usar aqui, ó.
De cara, você está vendo aqui que está ligado o canal 8, né? Deixa eu tentar melhorar essa tela para vocês aqui. Só para a gente poder ficar mais visível. Talvez você esteja vendo essa imagem no celular. Então que ela fique mais visível para você. Eu, por exemplo, não enxergo direito. Então eu teria que dar um zoom na tela para enxergar. Ó, vamos lá. Então aqui nós estamos vendo o canal 8, né? Então por quê? Porque eu cliquei aqui e eu vim para o canal 8. Vamos para o canal 1 primeiro. No canal 8, olhando, não parece nada para a gente clicar aqui. Nada está clicável aqui embaixo, ó. Então vamos no canal 1, né? Quando a gente vem no canal 1, já fica de cara clicável o 1 volt e fica clicável o nosso X1 aqui, ó. Lembra o que é o X1? É o atenuador. Estou usando uma ponta de uma que não tem atenuação nenhuma. Lembra que eu falei que você pode escolher as pontas? X10, X100, ela tem várias possibilidades. Tem aqui, ó, 20/1, que é aquele atenuador que eu mostrei para vocês, tá? E X10 é a nossa pontinha atenuada. Então, normalmente, o restante é que você acaba, na verdade, usando pouquíssimo, né? Quando usa. Eu nunca vi, por exemplo, uma ponta de X1000, por exemplo. Nunca vi, tá? Um atenuador de X1000, pelo menos original do equipamento. Então, é X10 e 20/1, tá? Ou X1, que é o que está aqui. Bom, primeiro, eu estou usando uma tensão altíssima, né? Altíssima minha tensão. Baixíssima, desculpa, baixíssima. O que acontece quando eu uso essa tensão? Vamos entender. Deixa eu pegar um cursor aqui, ó. Deixa eu só mostrar a tela para vocês verem o que eu estou fazendo aqui, né? Só mostrar aqui para vocês verem o que eu estou fazendo aqui. Aqui embaixo, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um cursor aqui, ó. Vou pegar um cursor só para vocês poderem ver um cursor um pouco melhor. Então vem aqui em cursor, source, type, na verdade não source. E eu vou usar aqui um cross, que é o que eu mais gosto de usar. O que é esse cross? É uma régua, tá? Então agora, na hora que vocês visualizarem aqui, ó, estão vendo só a pontinha, mas na hora que eu clicar e arrastar, eu tenho uma régua. Aqui nessa régua, na parte inferior do meu osciloscópio aqui, ó, aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, quando eu esticar a régua, ele vai me dar valores de voltagem, de frequência, de tempo. Então eu consigo fazer com poucos cliques a leitura facilitada aqui, quando eu uso esse cross aqui. Beleza? Então eu usei aqui então nesse momento agora essa régua. Tá ok? Então só para todo mundo entender como é que vai ficar aqui, né? Ó. Quando eu estou usando uma tensão de 1 volt, o que eu estou falando? Eu estou falando que daqui, aqui, ó, na vertical, eu tenho 1 volt. Então tudo que aparecer daqui a aqui vai ser 1 volt. Se eu vier aqui e mudar para 2 volts, o que eu estou falando agora é que tudo que aparecer daqui a aqui, que tiver esse tamanho, vai ser 2 volts, né? Então vamos aumentar a tela agora para vocês visualizarem melhor aqui o nosso osciloscópio. Então agora eu estou usando aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma gambiarra aqui, pessoal, para a gente poder visualizar isso aqui de forma um pouquinho mais bonita. Vamos fazer uma parada aqui, ó. Deixa eu adicionar mais uma parada aqui. Estou usando uma ferramenta aqui de edição, né, de transmissão de vídeo. E aí quando a gente faz isso, a gente tem algumas possibilidades aqui. Deixa eu tentar fazer um jogo aqui para vocês visualizarem. Não tinha pensado nisso, pensei agora, até me desculpem o mau jeito aqui, mas vamos lá. Eu acho que não vai rolar. Não vai rolar, vai ter que ficar do jeito que está mesmo, ó. Vamos lá, ó. Então aqui agora o que eu vou fazer para vocês visualizarem? Eu vou alterar o valor de tensão aqui, ó. Vou alterar o valor de tensão. Só para a gente entender, né, ó. Quando eu uso, estava em 1 volt, a gente iniciou essa aula aqui, que na hora que eu fiz a leitura, essa leitura estava
em 1 volt. Na hora que eu conectei, minha bateria estava em 1 volt. Então, o que acontece? Ó? O que eu estou falando, né? Quando você olha aqui, a linha do zero, a minha linha do zero, a minha linha do 1 volt está bem no meio da tela. Ó. A linha do zero está bem aqui no meio. Ó. Onde eu clicar aqui vai ficar azul. Ó. Então, está bem aqui. Então, se eu falar que eu estou falando que é 1 volt, eu estou usando a bateria de 9 volts para fazer a leitura, eu estou falando que aqui é 1, 2, 3, 4 volts. Ou seja, eu não vou conseguir fazer essa leitura porque de onde está meu ponto zero aqui até o ponto mais alto está dando 4 volts. Isso quer dizer o quê? Que a minha linha dos 9 volts está para fora do osciloscópio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou baixar aqui o máximo que der. Ó. Quando eu baixo aqui, ó, eu vim aqui embaixo, ó, quase no ponto zero. Eu puxei o cursor aqui do osciloscópio. Deixa eu arrumar um pouquinho a tela de novo aqui. Ela está fora para vocês visualizarem, né? Vamos lá. Eu puxei a minha linha do osciloscópio aqui, ó, até aqui embaixo, ó. Olha aqui na lateral esquerda, você vai notar que eu estou mexendo aqui, ó. Ela veio até aqui embaixo. Então, o que acontece agora? Quando eu pego o ponto zero aqui na linha do final da tela, eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um tanto. Opa! Isso só está aparecendo na tela porque minha bateria não está carregada. Minha bateria está meio ruinzona aqui. Mas esse ponto de leitura aqui é ruim. Então vamos subir aqui mais ou menos para o meio da tela mesmo e mudar o recurso. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no cantinho da tela, né? Ó, aqui no cantinho da tela, que é esse ponto aí, e vou mudar aqui a escala. Ó. Vou clicar aqui a setinha para cima ou para a lateral aqui para ela aumentar, tá? Para ela aumentar ou diminuir a tensão. Vamos lá? Então vou clicar no canto aqui e vou aumentar, ó. Agora foi para 2 volts. Agora foi para 5 volts. Opa, 5 volts ficou legal. Aliás, grande parte das leituras que a gente for fazer vai estar nessa escala de 5 volts de tensão aqui. Quando eu venho com a minha régua aqui, ó, para fazer essa leitura, eu cliquei exatamente em cima da linha amarela aqui, ó, e arrastei para baixo, né? Se eu deixar na mesma linha para não ter nenhum tipo de outra leitura, você vai ver aqui, ó. Aqui na parte inferior vai aparecer a tensão aqui, a tensão que eu tô lendo, né? Qual será essa tensão? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que apareceu aqui, ó, na minha parte inferior aqui. Qual é a minha tensão? A minha tensão aqui está em 6,75. Isso quer dizer o quê? Que a minha bateria está descarregada. A bateria do meu multímetro está descarregada. Então, como é que a gente vai para uma aplicação prática aqui de enquadramento, né? Qual que é o primeiro passo do enquadramento? Primeiro eu preciso saber o que eu estou medindo. E como é que eu sei o que eu estou medindo, né? Para você saber o que você está fazendo com o osciloscópio ou com o multímetro, você precisa entender o componente. Muita gente trabalha com injeção eletrônica, infelizmente a gente ouve isso a todo momento na nossa escola, e infelizmente se tem uma mentalidade errada de injeção eletrônica, que trabalhar com injeção eletrônica é ter um scanner, né? E saber quem são os componentes. Isso aí é o mínimo que você precisa saber. Mas isso não é saber trabalhar com injeção, isso é saber passar o scanner, ver qual peça que deu e fazer a troca. A maioria das pessoas estão trabalhando assim, né? Passa o scanner, acusou o sensor tal, troca o sensor e aí de boa. É assim? Não, de fato a gente sabe que não é. Você precisa saber usar um multímetro, você precisa saber usar um scanner, você precisa saber ler um esquema elétrico. Como é que faz isso, né? Um puxa o outro. Quando você sabe usar, muita gente vem falar com a gente e fala assim, eu não sei usar o multímetro, eu queria aprender mais sobre multímetro, né? Que na verdade o que ele está falando é que ele não sabe de injeção, porque se você entende os componentes da injeção, você sabe como é que funcionam os componentes, o que entra, o que sai, quem são os pinos, de fato você já sabe ler esquema elétrico e você sabe usar o multímetro, porque uma coisa não está desconectada da outra. O osciloscópio é uma ferramenta a mais, que se você souber isso aqui, talvez você não saiba usar o osciloscópio ainda, mas vai te dar uma boa noção, né? Por quê? Porque o que você vai precisar saber depois é como você enquadra o sinal através de tempo e tensão. A tensão você já sabe, talvez seja o caminho mais fácil, né? Foi a primeira aula, agora essa aula de hoje que eu estou passando. Mas o tempo talvez é um pouquinho mais complexo que a gente vai fazer na próxima aula. E aliás, se você ficou com alguma dúvida nessa aula, aqui, né? Fiquei com uma dúvida na aula, mas eu queria fazer uma pergunta. Pô, mas você não responde. De fato, eu respondo poucos comentários no YouTube, porque é difícil, né? Poucas perguntas no YouTube é difícil. Eu sou sozinho, eu faço isso aqui basicamente sozinho.
a gente não tem mais equipe hoje de rede social para mexer com isso, porque não é tão viável para nós. Então você vai colocar aí, ó, a palavra atenuador. Se você quiser me fazer uma pergunta, quer que eu responda, até para eu saber se você chegou até aqui, ó, escreva aí nos comentários, atenuador. Você vai escrever atenuador e a tua pergunta. Ou se você quiser só falar para mim que você chegou até aqui, escreve atenuador, tá? Toda aula agora eu vou colocar uma palavra em algum ponto da aula para eu saber até que nível você chegou do vídeo, tá? E você colocando atenuador, eu vou te responder, beleza? Então o que você precisa saber, né? Você precisa saber algumas informações, tipo, qual é o valor de tensão desse componente? Esse componente, ele é um pouco mais rápido, sinal mais lento. Então, por exemplo, né? Um pedal do acelerador é um sinal lento. Qualquer osciloscópio vai conseguir captar um sinal de pedal de acelerador, porque ele é lento. Agora, um sinal de rotação já não é tão lento. Se eu quiser ver o detalhe do dente, já não é tão lento. É mais rápido, então eu vou precisar ter algumas informações a mais para a gente verificar. Então, por isso que a gente enquadra o sinal aqui, precisa saber enquadrar esse sinal. Na aula de hoje, a ideia principal foi fazer você entender o sinal de tensão, né? E como é que a gente vai fazer? É naquele ponto que a gente vai mostrar aí, ó. Vamos lá. Que é essa escalinha aqui, ó. Que é essa escalinha aqui. Se você não acertar isso aqui, você nem vai ver o sinal, né? Porque é aquilo que eu falei, pô, se eu começar a usar o meu osciloscópio aqui e a tensão estiver errada aqui, por exemplo, então eu vou colocar aqui 500 milivolts, 200 milivolts, não vai ver o sinal, não vai ver, tá? Não vai ver o sinal porque ele some da tela, porque fica muito mais alto, né? Então, o que eu preciso fazer aqui? Acertar essa tensão, tá ok? Outra coisa que eu preciso ficar atento é quando eu estou usando aqui, ó, que está errado aqui, ó, ou quando eu usar um atenuador, tá ok? Se eu usar o X1 aqui, é 5 volts, né? Mas se eu usar o X10, mudou a escala aqui para 50 volts. Aí você fala, nossa, mas está dando 50 volts. Daqui, aqui, né? Ó, daqui, do zero, aqui até aqui em cima, está dando 50 volts. Nossa, tem algum erro? Não, cara, o erro é você, que você fez a leitura errada. Porque se você colocar em X100 é 500, se você colocar em X1000 é 5000, e aí vai. Tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado aqui, ó, na hora que eu for fazer essa leitura, né? Estou usando alguma coisa diferente, eu preciso acertar a configuração do meu equipamento com isso aqui, senão eu não vou conseguir fazer essa leitura. Pessoal, a ideia aqui hoje era falar um pouquinho mais de mais coisa, mas o que eu estou notando é que o vídeo está ficando longo, então nós vamos fazer o seguinte, na próxima aula nós vamos entrar um pouco mais nas leituras relacionadas ao trigger, né? Ou, na verdade, sinais que não são sinais retos, constantes, assim, bonitinhos, que nem esse aqui, né? E a gente começa a usar. Então, aqui, na aula de hoje, a ideia era, principal, né, de fato, era trazer até mais informação, mas principalmente mostrar esse ajuste de tensão aqui que você vai fazer. O primeiro ajuste de tensão. Eu nem mexi no tempo, se você notar, esse ajuste de tensão, mas eu não mexi aqui ainda no tempo, ó. Porque com um sinal em linha reta, se você pode olhar que o sinal está aqui, ó, não faz tanta diferença se eu mudar aqui no tempo, né? Se eu mexer no tempo não vai fazer diferença, tá? Então na semana que vem eu vou falar do tempo e vamos começar a captar uns sinais fora de padrão e ajustar o trigger, entender o que é o trigger, beleza?